que a gente vai implementar é uma árvore binária simples em que a gente vai conseguir inserir valores e conseguir dizer se um valor existe ou não dentro dela. É basicamente isso. Então a gente vai começar aqui implementando a classe Node, que é o que vai conter, não sei se vocês lembram do último, mas ela vai conter 3 coisas. O valor é self.value. Ela vai conter o ponteiro para o node da esquerda e o ponteiro para o node da direita. Esse aqui é o constructor dessa classe. Eu vou ficar confundindo isso bastante, eu sinto isso. Aí a gente vai definir agora a classe principal, que eu vou chamar de BST, que é Binary Search Tree. E ela vai ter um construtor aqui, que também vai ser bem simples. Que vai ser só self.root, igual a none. É só um ponteiro para a raiz daquela árvore. E aí, é aquilo que o Marcos falou no último. Todo node vai ser uma árvore por si só. Porque ele vai ter todo nó vai ter, por exemplo, o 5 ali. Ele vai ter o 7 e o 3. Aí o 3 ele poderia ter mais um valor ali. Essa árvore é bem simples, mas ele poderia ter, sei lá, um valor adicional do lado de 1. Ele também é uma árvore. Por isso, a gente vai entender isso já. Então a gente vai definir primeiro o método para inserir valores nessa árvore. E aí, eu tenho vários jeitos de implementar isso, tipo, vários mesmo assim. Eu mesmo, quando fui pegar alguma implementação, vi várias diferentes e eu escolhi a mais simples possível. Só que ainda assim, tem algo que não é tão simples nela, que eu decidi separar o método de inserção para um método público e um método privado. Então vai ter esses dois, porque vai evitar uns probleminhas ali de recursão infinita, que é bem chato de resolver. Então por enquanto a gente só vai usar desse jeito aqui, depois a gente pode até mudar. Mas a gente vai ter um método público, e quando eu falo método público, para quem não viu orientação a objetos ainda, no Python um método ele é público quando ele não tem nada na frente dele. Então tipo o insert aqui, esse é um método público, ele está dentro da classe, mas ele é público. Agora se eu tiver um insert desse jeito, ele é um método que só vai estar dentro daquela classe ali, ele é um método privado. Então quando tiver assim o underscore ali antes da função do método ali é porque ele é privado. Então a gente vai fazer um método público primeiro, que é o insert. Lembrando, sempre a gente tem que passar o self ali, né? E a gente vai definir self.root como self. E agora a gente vai colocar o underscore no começo, insert recursive. Porque a gente vai usar recursividade aqui. Dá para fazer árvore sem recursividade? Dá, mas é cursed. Vamos usar recursividade mesmo, que é melhor. E aí vai ser self.root e value. Esse método não existe ainda, a gente vai definir ele aqui agora. Eu vou diminuir um pouco a fonte, tá? Para ficar melhor. Tá dando para ver ainda? Beleza. Agora a gente vai definir aqui insert recursive. Ele vai receber agora duas coisas: o node e o valor. Por que o node? Porque ele pode especificar ali um node específico. Mas o que a gente vai fazer como basic case aqui no começo é isso aqui, ó. If node is none, return node value. O base case é tipo, se achou um lugar vazio, ele simplesmente cria o node ali. Se não estiver fazendo sentido ainda, calma que ele já vai fazer. Depois a gente faz um if aqui. Por quê? A gente pode definir isso aqui de algumas formas diferentes. O jeito que eu vou definir aqui é que se o valor for menor, ele vai sempre para a esquerda. Se ele for igual ou maior, ele vai para a direita. Eu poderia fazer, tipo, se ele for menor ou igual, ele vai para a esquerda. Senão ele vai para a direita. Mas eu decidi só fazer menor, ele vai para a esquerda. Então, aqui, se o valor for menor do que node.value, a gente vai fazer node.left igual a self.insert recursive node.left value. Aí agora entra a confusão, porque recursão é muito confuso mesmo. Tipo, a gente está chamando, se vocês verem aqui, a gente está chamando o insert recursive aqui dentro do insert recursive, né? Por isso que é uma função recursiva. O
que vai acontecer? A gente vai inserir aqui, passar um valor. Se esse valor ele for menor do que o node, então, tipo, sei lá, a gente já tem o 5, beleza? Daí a gente inseriu ali o 3. O 3, ele é menor do que 5. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o 5, pegar o ponteiro para a esquerda do 5, e a gente vai atribuir, a gente vai chamar a função recursiva ali para dentro. Por quê? Por que a gente chama a função recursiva e a gente não só define como 3? Porque se o 3, por exemplo, se o 5 ele tiver mais coisa ali dentro, não faz sentido. Tipo, faz sentido você chamar de novo para ele fazer a verificação de novo aqui. Entende? Porque se tiver mais coisa, tiver para a esquerda e para a direita no 3, ele precisa fazer essa verificação de novo, para saber se ele coloca na direita ou se ele coloca na esquerda. Fez sentido? Se não tiver feito sentido, pode falar. Mas é por isso que por isso que é uma função recursiva. E é mais fácil de fazer de forma recursiva. Então, o nosso else aqui é se o valor ele for maior ou igual, porque a gente já verificou se ele é menor. Então, a gente faz node.write, self.insertRecursive, node.write, value. Beleza? Então, é isso. A primeira chamada a gente passa o root. Se o root for none, quer dizer que não tem nada naquela árvore vazia, então a gente simplesmente retorna o node aqui, e aí o root da nossa árvore vai passar a ser o valor que a gente inseriu, beleza? Imagina que está vazio. Eu passei aqui como velho o valor 5. A gente passa para dentro da função recursiva o self.root. Ele vai cair nesse primeiro if. Primeiro if aqui, se o node for none. Como a root está none, a gente não tem nada dentro, ele vai cair nesse if e vai retornar aqui. Então, self.root vai passar a ser o valor que a gente passou. Fez sentido? Beleza. Próximo valor 3. A gente chamou o valor 3, ele passou aqui, ó. A gente passou de novo o root, só que o root agora não é none. Então, ele não vai cair aqui. Aí a gente vai comparar o valor que a gente quer inserir, que é 3, com o valor do root. O valor do root agora é 5. Então, ele vai cair nisso aqui, no left. Beleza? Aí, agora, como a gente chamou o node.left, e o node.left não tem nada, ele vai cair nesse if. Então, ele vai retornar na call stack ali do programa, ele vai retornar, a gente vai voltar a partir desse momento aqui. Então, o node.left vai ser o retorno dessa função recursiva aqui. Que, no caso, agora, é o node com valor 3. Beleza? Aí, agora, vamos inserir agora o valor 7. Caiu aqui, valor 7, fomos no root, beleza? Não caiu nesse if, porque o nosso root é 5. Não caiu nisso aqui, porque o nosso, o valor 7, ele é maior do que 5. Então, ele caiu aqui. Aí é a mesma coisa. Vai chamar a função recursiva ali e vai definir a direita do nosso root como sendo o valor 7. Beleza? Fez sentido até agora? Ficou mais claro? Beleza. Então, aqui no final, a gente vai retornar node. Que, basicamente, aqui, ele vai ser mudado, o node aqui ele vai ser alterado, só as crianças, a gente chama assim, children, é o termo mais comum, se vocês forem pesquisar sobre. Basicamente, o node aqui, o root, ele vai estar inalterado, só que todas as crianças, os filhos dele, vão estar alterados. Beleza? É isso. Bem tranquilo. E aí agora a gente vai implementar uma busca. Porque, igual eu falei, tem várias formas da gente fazer atravessar aquela árvore. Só que a gente pode fazer algo simples aqui. Implementar de novo, um método público e depois um método privado. Então, vamos fazer aqui um search self. E a gente passa o valor que a gente quer buscar dentro daquela árvore. E a gente vai fazer só um return. Aqui, nesse caso, não precisa atribuir a nada, a gente só vai retornar, porque ele vai dizer verdadeiro se existir e falso se não existir. Bem simples de entender. Vamos chamar um search recursive aqui agora. Self.root e value. E agora, embaixo, a gente vai definir search recursive, self, node e value. Mesma ideia. De novo, basic case da função recursiva. Toda função recursiva sempre precisa ter um caso de base. A gente retorna falso. Porque se a árvore está vazia, não tem nada, não existe lá dentro, só retorna falso.
Depois, próximo if, se a gente achou o valor, a gente só retorna true. É isso aqui, só que não acabou aqui, porque a gente precisa, né, checar toda a árvore. A gente vai ficar chamando isso aqui recursivamente. Então, por isso que é até bem simples, porque a gente vai só ficar chamando. Então, aqui mais um if, se o valor ele for menor do que o valor atual, por exemplo, se a gente está buscando 1, a gente vai verificar no root primeiro, se for menor ele já vai para a esquerda. Então, se for menor ali que o node.value, a gente vai retornar de novo a função recursiva aqui, search recursive, node.left agora, que é menor. E aí, else, posso só copiar isso aqui e alterar para right. Beleza? É isso. Agora a gente pode testar para ver se o nosso programa está funcionando. Como eu tô, vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem aí, mas eu vou só fazer aqui na base aqui do arquivo Python que eu estou trabalhando, e eu vou instanciar essa classe aqui como BST, Binary Search Tree, e a gente vai inserir esses exatos valores aí para a gente ver como que vai ficar. Então vai ser bst.insert 5, eu vou colar isso aqui várias vezes. Vamos ir alterando então. 5, 3, 7, 1, 9. E aí vocês podem colocar mais se quiserem, mas eu vou basicamente parar aqui. E eu confesso que eu não preparei nenhum... Acho que na linked list, se eu não me engano, eu fiz um print bonitinho, dá pra ver... Aqui eu não fiz, mas vai basicamente ficar assim, tá? Daí a gente pode testar se funciona o nosso true ou false lá. Então, tipo, basicamente estou fazendo um insert, não tem como vocês verem se funcionou ou não, mas a gente pode ver se existe. Então, tipo, se eu fizer um print bst.search e passo, sei lá, 7 aqui, é para falar que existe o 7. E aí depois eu vou passar, tipo, search, sei lá, 97 dessa vez. E agora a gente pode executar isso aqui. Como que eu chamei o mesmo arquivo? Simple BST. Então, Python 3, Simple BST, True ou False. Então, tá funcionando, beleza? É isso, foi bem rápido, acho que a gente pode fazer mais coisas, deixa eu ver. Pode voltar um pedacinho? Claro. O que você quer ver? Só como foi a função search que você colocou. Ah, tá aí, ó. Vai vendo aí que eu... Alguém quer ver alguma parte do código? Não conseguiu acompanhar? Como é que funciona esse return node value do insert recursive? Aonde? Deixa eu ver se tá... Ah, não tá aparecendo aí. Lá pela linha... No meu código aqui deu na linha 16, no seu acho que deu no teu. O primeiro caso base ali do insert recursive, por que você retorna meio que a classe node? Porque a classe Node está separada. Sim. Daria para fazer uma implementação que é tudo a mesma coisa. Não precisaria estar separado. Eu acho separado mais simples de entender. Mas você retorna o Node porque você está definindo que o root ali vai ser esse Node que você criou. Então você está basicamente criando um Node ali, tá ligado? Na hora. Por isso que, tipo, todos os casos, eles acabam aqui, no final. Todos acabam aqui. Porque no final você precisa criar um Node. Mas você não precisaria. Você pode definir tudo dentro da mesma classe. Só que eu prefiro separar. Porque, tipo, Node é uma coisa, Binary Search Tree é uma estrutura que contém vários. Tipo, pra mim faz mais sentido ser separado, tá ligado? Fez sentido? Vou voltar aqui pro... Você pode pensar também que tem objetos, né? Hum? Tipo, é um node com objetos, né? Então, tipo, os objetos podem ser, tipo, se você querer encontrar biblioteca, por exemplo, C++, C Sharp, etc., todos esses valores eles já têm, são uma binary tree, já vai ter, tipo, o search incluso, Uhum. o insert, o int incluso, então. Sim. A prática mais comum dos sistemas genéricos ele está incluso, mas se você quiser fazer uma implementação Sim. fora, Sim. Porque, por exemplo, se a gente tivesse mais coisas, se for um Node mais completo, assim, mais coisas também, tipo, às vezes pode ficar muito poluído. Tipo, uma classe gigantesca, assim. Que não tem problema nenhum, tipo, a outra pessoa que vai usar a sua classe, foda-se, tipo, eles não estão nem vendo o que está por baixo, mas, tipo, para fim de explicação, eu acho que fica mais... mais Uhum.
Deixa eu ver o que mais que a gente pode fazer aqui. Que seja mais tranquilo de explicar. E para excluir o valor que esteja dentro? Bom ponto, é isso. Eu acho que é isso. Deixa eu ver se a gente pode ver para deletar um valor agora. Você vai procurar o valor com search. Você vai fazer a função com search. E daí você só vai aceitar o valor como zero. Zero não, né? Vai ter o valor como nulo. É. E daí você só vai ver. Sim, é. Se ele for para cima, você pode daí fazer, por exemplo, se você quiser mover o valor para cima, aí você pega o valor posterior aí, ele vai movendo. Daí você faz de forma regressiva. Se for o último valor, você só coloca ele como nulo. Sim. Bora fazer então esse delete. Eu ia fazer outros primeiro que são menores, mas eu acho que o delete faz mais sentido porque a gente pode deletar e printar se o valor existe, que aí vai dar pra ver se realmente funcionou. Então bora. De novo, como que vocês acham que eu faço aqui? Agora. Isso aqui. Não, o professor já falou que você exclui ela. Não, sim, mas eu falo aqui, primeiro, vamos fazer um método público e um privado, certo? Só tô querendo reforçar isso pra vocês. Então, vamos fazer um método, primeiro público. Não sei, acho que, quem chegou depois aqui? Alguém chegou? Então, basicamente, você está implementando uma árvore, você viu bastante coisa, mas aqui a gente está fazendo dois métodos, um público e um privado, que é esse que tem o underscore ali na frente, que é basicamente esse aqui é como se fosse a porta de entrada ali da classe, beleza? É isso que você precisa saber. Por isso que tem dois com nome meio parecido, você vai precisar entender isso. Mesma coisa, segue a mesma ideia. Agora a gente chama aqui o que é privado, que a gente vai chamar de delete recursive, não está criado ainda, a gente vai criar daqui a pouco. Self.root value, beleza? Agora vamos criar esse método aqui. Delete recursive. Self, node e value. Mesma coisa. Sempre eles vão seguir esse padrão assim que é mais simples de entender. Então, caso de base. Só retorna none. Primeira coisa, a gente precisa procurar, igual ele falou, esse node que a gente está buscando. Aí é a mesma coisa, a gente vai simplesmente copiar código aqui, mas eu vou digitar de novo, para vocês conseguirem acompanhar. Então, se o value for menor, node.left, self.delete recursive, aí a gente passa node.left e o value. Então ele vai estar indo para a esquerda aqui. E, inclusive eu acho que talvez tenha um bug aqui, peraí. Deixa eu ver se eu fiz certo aqui em cima. Não, porque o teu search parece que tem valor ou não. Calma aí. Ah não, é que eu tava vendo se eu deixei o node.left aqui, mas eu não, deixei certo. Que é bem comum isso acontecer. Beleza. Aqui ok. Basicamente, vocês concordam que se ele não for nenhum desses dois, se ele não está na esquerda e não está na direita, é porque aqui, na verdade aqui tem um bug. E eu introduzi um bug aqui para vocês, porque aqui não pode ser else. Alguém sabe me dizer por que aqui não pode ser else? Aqui não pode ser else porque a gente precisa achar o exato valor. Se for else, ele vai estar considerando maior ou igual. E aí a gente ia estar indo para a direita quando é maior, não faz tanto sentido, porque a gente quer exatamente o valor aqui. Então nesse caso aqui não dá para ser else. Aqui a gente vai ter que fazer um elif. Então elif value maior que node.value. Aí a gente iria para a direita. Beleza? Aí agora a gente tem o nosso else. O nosso else é que a gente achou exatamente aquele valor. E aí, nesse caso, a gente vai fazer mais um if aqui dentro. Se node.left for none e node.right. Aqui eu estou usando is, pode fazer igual, tá? No Python, acho
que é mais comum o is aqui. A gente só retorna none, como ele falou, se a gente retornar none, a gente está removendo. Basicamente isso. A gente só precisa retornar none. Aí, qual que é o outro caso? Se... Pode falar? Essa verificação não ensina. Hã? Essa verificação. Está aí, sobe um pouquinho, tá? Tá vendo se o valor do nome é nome. Uhum. Ele está aqui embaixo com elas, viu? Passou da direita e esquerda, foi nome. Ele retorna nome, mas Sim. você não está fazendo verificação. Sim, é porque tem que ter aquela verificação. Sim, mas é a mesma verificação. Sim, aham. É isso que faz funcionar, basicamente. Ter ela aqui, porque ela vai ficar retornando e... Não, sim. Deixa- Tá, já tem lá em cima, por causa que você vai chamar essa funcionalidade de novo. Você vai verificar se o nome é nome. Uhum. Só que você já verifica tipo, só dois ifs iguais. Uhum. Você já vai fazer essa verificação. Só isso tem isso assim. Bom, aqui a gente checou se era a gente achou o node pra gente deletar, basicamente. Então, aqui é se ela for... Eu não lembro se você explicou o que é uma leaf node. Você explicou? No último? Quando é folha? Sim. Não. Tá, Sim, mas não. Tipo, eu falei bem por cima. É, você falou que tipo, o último era a folha. basicamente é isso. Tipo, se não tiver nenhum filho, é folha. Basicamente. Se é uma node que não tem nem direita e esquerda. Então, se node.left... A gente verificou se não tem nenhuma folha, que é esse primeiro if. Agora a gente precisa verificar se tem na esquerda, se ele tem um filho na esquerda ou se ele tem um filho na direita. Então, se node.left is none, ou seja, ele só tem um filho, no caso, na direita, a gente só retorna node.right. A gente vai basicamente substituir pela node com o filho da direita. E aí, if node.right is none, a gente retorna node.left. E aí, deixa eu pensar. A gente pode fazer isso aqui de uma forma mais... Essa parte aqui complica um pouquinho, tá? Porque agora que a gente chegou aqui, a gente precisa achar um valor mínimo. Tipo, é mais fácil aqui, eu ia fazer 100, mas eu acho que é mais fácil a gente parar essa implementação aqui e implementar primeiro um método para você simplesmente achar o valor mínimo. Esse aqui é bem tranquilo, tá? Então, deixem esse aqui do jeito que tá, não acabou ainda, tá? Então, vou colocar aqui até um to-do aqui dentro desse else aqui. Beleza? Então, vamos chamar aqui um método para a gente pegar o valor mínimo. A gente vai simplesmente ficar indo, até a gente não achar mais nada. É basicamente isso. Então, a gente pode definir aqui como find mínimo node, self e node. If node.left is none, a gente só retorna node. Se não, a gente vai chamar isso aqui recursivamente. Eu acho que é isso aqui que a gente precisa. Igual eu falei, tem outro jeito de fazer isso aqui. Eu estou fazendo do jeito que ficou mais fácil para mim de entender, mas ainda assim é difícil até para mim entender, tá? Então, se vocês não estiverem entendendo nada, é normal. Tem que fazer isso aqui algumas vezes para pegar. E também, minha ideia é, assim, a gente não tem tanto tempo esse ano, mas ano que vem a gente pegar e, sei lá, a gente pega essa estrutura e implementa algum programinha com ela. Sei lá, a gente faz uma estrutura de arquivos, alguma coisa que use árvore bastante, daí a gente pega mais prática, tá? Que é só pra gente ter um primeiro contato, assim. Então agora a gente basicamente precisa... Não, tá ainda explicando como delete. Porque daí tem que, se você deleta alguma coisa, você precisa
essa parte de balanceamento nem vamos falar agora, porque isso aí, cara, tipo, se tiver tempo, eu queria que a gente falasse de algumas árvores diferentes que ajudam com essa parte do balanceamento. Mas assim, você tem que vir com café no dia, tá? A gente vai ver umas Red Black Trees, umas paradas assim, aí vai ficar emocionante. Essa parada na crise das cinzas. Caiu? Red Black Trees? Então você sabe como é. Mas o balanceamento não é um assunto pra agora, é tipo, mais chatinho. Uhum. E a criação da água. Sim, então aqui a gente pode só... A gente vai pegar o valor mínimo no sucessor desse node agora. A gente pode só definir como mínimo node. E a gente vai chamar esse self find min node node.write. E nesse caso aqui, a gente viu... Vou parar antes da gente continuar. Isso aqui é um caso que o node não tem nenhum filho. Tá? A gente achou exatamente aquele valor que a gente quer deletar e ele não tem nenhum filho. Nesse outro caso, a gente achou esse valor, só que ele só tem um filho da direita. Esse caso, ele só tem um filho da esquerda. E agora ele tem os dois filhos. E aí agora a gente precisa achar o valor mínimo, por exemplo, na parte da direita. E a gente vai substituir esse valor, o node atual, com o valor desse sucessor. Entende? É por isso que a gente precisa achar esse valor. Porque a gente vai meio que substituir. Então, aqui embaixo, a gente vai fazer um node.value igual ao min node.value. E aí a gente vai fazer node.write. Eu fiz certo isso? Fiz. Self.delete recursive. A gente chama de novo aqui. Porque aqui a gente vai deletar o sucessor. Porque ele vai basicamente, aqui nesse caso, ele vai ser uma leaf node com só o filho da direita. Isso aqui, eu deveria ter feito alguma função de print aqui, porque... Tá, mas vamos lá. Na próxima eu trago uma função de print pronta pra gente fazer isso ficar mais visual. Mas é node.write, que a gente vai passar, e min node.value. Vai ser uma leaf node que só tem o valor do filho da direita. E aí no final de tudo isso aqui, eu vou diminuir um pouco. Se ficar muito pequeno, vocês falam. Acho que tá aqui. No final disso aqui tudo, a gente tem que colocar um return aqui. Fora do else. Cuidado para vocês não deixarem dentro do else aqui, tem que estar fora. A gente vai retornar de novo o node. Igual eu falei, o que vai estar modificado vai ser, né, os filhos. Tá dando um erro aqui, o que eu fiz de errado? Eu acho que a implementação do método do findMinNode é como se ele estivesse dentro do... Verdade. Tá. Isso mesmo. Então, agora o que a gente pode fazer? A gente já viu que está funcionando o método que diz se é verdade ou não que está dentro da árvore, né? Está retornando true ou falso. Então, vamos pegar aqui e a gente vai checar agora só true. Vamos checar aqui 7, 3 e 9. 7, 3 e 9. Vamos rodar de novo. True, true, true. Só que aí, o que a gente vai fazer? A gente pode... Fala um número aí para eu deletar. 13. Tá? Vamos fazer só com um para ficar mais simples, tá? Então o 3 ele existe, esse aqui vai retornar true. E a gente vai fazer aqui print 3 existe. Então é hardcoded aqui mesmo só para demonstrar. E a gente vai fazer bst.delete 3. E se Deus quiser, o retorno disso aqui tem que... Na verdade aqui tá errado, né? A gente precisa printar o delete. Deletado. Vst.delete 3 else
se... Nem sei se aqui funciona. Vamos ver se aqui funciona. Não, calma aí. Tá errado isso aqui. É o contrário também. É. Isso. Eu não sei se aqui funciona, tá? Vamos ver. É. Melhor fazer normal mesmo. Tá, ele retornou none. E eu acho que... none significa... Aqui não é true, né? Eu sou burro. A gente deveria ter feito o search aqui de novo depois. Então não precisa aqui. Confundir as coisas. Funcionou. Ó, o que a gente está fazendo? A gente buscou 3, falou que 3 é verdade. Ok? A gente deletou o 3, aí a gente buscou o 3 de novo e agora falou que é falso, porque ele não está mais na árvore. Ok? E aí aqui seria muito bom se eu tivesse feito um print para essa classe, pra gente ver que realmente o 3 não tá ali, tá? Mas assim, tipo, se eu pesquisar aqui, por exemplo, o filho do 3 é para ele existir. Então vamos até ver isso. Eu vou colocar um print pro 1 ali. Então no final aqui vai ser um print pro 1, beleza? True. Então o 1 tá ali, de boinha. A gente conseguiu remover o 3, fazer a busca do valor mínimo, pegar ali, tudo tranquilo. Na próxima, a gente vai continuar daqui, porque tem 1 milhão de coisas que a gente pode fazer ainda. Tem diferentes formas de a gente de atravessar a árvore, diferentes formas de a gente printar a árvore, diferentes formas de fazer muita coisa aqui, tipo pegar o valor mínimo da árvore, pegar o valor máximo, porque aqui a gente pegou o valor mínimo de um node específico ali, enfim. Mas dá pra fazer da árvore inteira, tem muita coisa. Daí, na próxima eu também vou usar mais o quadro pra gente ir desenhando ali, vendo e tal. Mas o básico é isso aí, tipo, agora você já tem uma árvore, tá ligado? É isso.